Desculpa, eu tenho que Oi, colocar aqui. Cris. É pouquinho que eu vou tentar. Eu estava tentando entrar pelo computador, mas eu não estava conseguindo. E É, agora eu preciso desvirar a câmera, mas eu não sei onde que eu faço isso. você tá no computador? Não, não tô. Tô no celular. Ó, no celular, no meio da tela tem um microfone, uma câmera e tem duas flechinhas, uma para baixo e uma para cima, como se fosse um ciclo, assim. Aí você só virar ela, que ela faz virar a câmera aí. Vê se funcionou. É que tem um negócio aqui de para comentário, sabe? Bem no lugar. E eu não, Sei. toda vez que eu clico nela, ela vem para colocar mensagem. Vamos fazer o seguinte: quer sair e voltar? Você pode Sim, fechar aí, fecha e volta. Aí você já deixa direitinho. Não tá, tem problema, tá? perfeito. Então pode fechar aí, eu Mas um mando o pouquinho que convite eu para não tô nem você. conseguindo. Para sair lá em cima tem um xizinho, esse lado Ah, tá. direito, aqui ó. Aí, bom, vamos lá. Chama todo mundo de novo. Cris, estou convidando a Cris aqui. A gente vai ter um bate-papo agora com a Cristiane Reinaldo. Ela é paciente oncológica, paciente de câncer de ovário. Ela vai contar a história dela para nós. Ó, tô vendo a câmera ao contrário já, Cris. Não deu. Oi, Cássia, tudo bem aí? Ó, tô enviando o convite de novo, Cris, para você. Então, já já a Cris vai chegar aqui, vai contar a história dela. Uma pessoa muito, muito incrível aqui. Tive o prazer de conversar já com ela. E ela vai contar a história de vida dela, a história do diagnóstico, do tratamento, muitas coisas que ela fez aí, é, inclusive durante o tratamento. E a Cássia já falou, Cris, uma querida. Pronto, enviei o convite aqui. Ela tá tendo um probleminha aí para entrar, mas vai dar certo. Vamos lá, Cris. É isso. Cássio, o Alan ainda não mandou mensagem, mas se que ele mandar, a gente conversa aí com ele, certo? Pediu as informações que ele combinou, né, de passar para nós aqui, certo? Vamos lá, Cris. Cris, mandei o convite aqui. Agora acho que foi, hein? Tô te vendo. Tá me vendo? Tô vendo. Tá maravilhoso aí. Agora sim, deu certo. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que virar o telefone. Eu não tô vendo, tô vendo você porque eu tô usando o computador e o celular. Mas eu não consegui fazer a coisa pelo telefone. É, Ah, mas ó, eu te vejo, tá tudo certo. E eu entendi porque eu já usei esse recurso também uma vez, fui fazer uma live. Acho que foi com a Cássia, até falei isso pra ela ontem, né? Aí eu usei o computador aqui pra ver a Cássia e aqui eu tava no celular, né? Que eu transmito pelo celular. E, enfim, é meio esquisito, mas deu certo, assim, no final deu certo. Então deu tudo certo.
Tava agora numa live muito legal aqui com a Milena, ela contou aqui, não sei se você pôde acompanhar, a gente estava conversando, ela mora na Holanda, a brasileira que mora na Holanda, e ela estava contando como é o sistema de saúde lá, né? E é muito interessante a gente entender como que é uma outra cultura, para a gente dar valor para o SUS, né? Com Para a gente dar certeza. valor, defender aquilo que a gente tem e repensar também nosso modelo de saúde, de prevenção, de diagnóstico, e repensar a saúde, assim, de uma maneira geral. Foi muito legal assim, conversar com ela. Eu vi que ela está aqui, então espero que ela tenha gostado também. E agora vamos conversar com você, contar sua história de novo, né, Cris? A gente fez não foi uma live, né? A gente gravou uma conversa outro dia que eu queria fazer num formato diferente. Não deu certo, não conseguimos gravar, mas eu achei você uma pessoa incrível, com uma história incrível, e com certeza você vai, mais uma vez, inspirar pessoas, né? Porque sempre que a gente conversa com pacientes, o objetivo principal, né, dessas conversas com pacientes é isso, assim, a gente salva essas lives e a gente pensa assim, ninguém vai assistir e tal. Aí depois passam-se meses, semanas, alguém manda uma mensagem falando, eu vi a live da paciente tal e a história dela é muito parecida com a minha história e eu quero falar com ela, e manda mensagem, ou pergunta sobre a pessoa e tudo mais, se conecta com a história. Eu acho isso, esse é o objetivo, assim, né? E claro, também a gente tem o privilégio de conhecer pessoas, né? De como a gente está fazendo aqui. Sim, com certeza. Não é verdade? Exatamente. Então, Cris, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse. Tá. Bom, meu nome é Cristiane, né? Isso todo mundo já sabe, todos já sabem. Eu sou mãe de duas meninas lindas, a Carol e a Mari, esposa do Rogério, filha, né? Do Milton e da Angelina, irmã da Luciane e do Renato. A gente tem muitos papéis, né? De É mãe, de verdade. filha, de esposa, de formação. Eu tenho uma primeira formação em matemática, né? Eu mudei para Campinas, eu moro em Campinas atualmente, mudei para Campinas para fazer o mestrado na estatística. E trabalhei algum tempo nessa área, e recentemente eu me formei em psicologia, né? Olha Bem só. diferente. Da matemática, da área de exatas para a área de humanas, né? Sim, sim. Que legal. E super me identifico com a psicologia, amo a psicologia, estar em contato com as pessoas. E assim, na verdade, assim, com matemática também eu estava em contato com as pessoas porque eu dei aula há muito tempo, né? Eu fui professora Hum. de algumas faculdades, nunca, nunca dei aula no ensino médio, sempre para ensino superior. Porque eu não tinha a licenciatura, eu tinha feito o bacharelado, então não podia dar aula em escola. Não pode, né, dar aula em escola. E por isso que eu tive que fazer o mestrado, e com o mestrado eu consegui dar aula em algumas faculdades. E é isso, né? E aí, essa sou eu. Além disso, assim, eu tenho muitos hobbies, né? Eu não te falei, Não mas eu falou, gosto de não costura, sei. Ah, eu olha gosto de só. costura, eu gosto de pintura, de desenhar, artesanato de um modo geral. Amo, amo. Que mais? Gosto de esporte, né? Eu faço yoga. Às vezes eu vou à academia. Você gosta de tudo, Cris. Você gosta de tudo, faz tudo. Ó, Cris, eu tenho uma pergunta aqui uma nova pergunta aqui já pra gente Tá. engatar na conversa aqui. Você não é uma pessoa que faz tanta coisa, fez coisas inclusive durante o tratamento, né? Aquele dia que você me falou, eu falei, olha, realmente é pra Sim. gente tirar o chapéu e aprender assim com você. Os três, É, os 3 últimos anos da faculdade de psicologia, eu fui fazendo tratamento
E na minha formatura eu fiz o vestido da minha formatura, Que fazendo isso! tratamento. Fazendo tratamento. Ou seja, a minha pergunta é bem simples, assim, o diagnóstico de câncer te limitou? Até que ponto? Porque também, de certa forma, eventualmente pode limitar, mas até que ponto? Sim. Assim, uma das coisas que eu acho importante é que eu não vivo o diagnóstico. Né? Eu comentei com você da outra vez, É verdade. eu não me limito a viver o diagnóstico. Ele nos gera um sofrimento, tem limitações, mas são limitações que são inevitáveis, né? Por exemplo, atualmente, sim, não se recomenda que saia para jantar fora, né? Eu tenho que fazer comida mais caseira, eu não posso, principalmente em época que eu tô mais debilitada, que a imunidade é muito baixa, não dá para ficar no meio de muita gente, né? Então, assim, fica mais em casa, mas não me deixou, por exemplo, eu não deixei de ir à academia, de fazer minhas aulas de yoga, de trabalhar, né? Então, eu atendo, eu faço um treinamento na Unicamp atualmente, onde eu faço atendimentos lá, eu tenho alguns pacientes. E, assim, com relação ao trabalho, não. Estudo muito, ainda mais agora, tempo todo, estou fazendo pós-graduação, né? Estudo muito. E as limitações são mais, assim, dos efeitos da quimioterapia, Uhum. que atualmente os efeitos têm sido, assim, muito sono, muito sono, muito sono, então eu durmo muito, aí eu fico um pouco mais fraca, enfim. E é isso. Mas, assim, mesmo depois de fazer quimio, eu não deixo de fazer o que eu preciso fazer. A não ser que eu esteja muito mal e aí eu fico na cama dormindo. Mas, do contrário, eu não vivo o diagnóstico, eu vivo a vida. Vive a vida. Isso pra gente, para todos, né, é um exemplo, assim, né? E não só exemplo, é uma fonte de inspiração também, né? Então, pessoas, como eu falei, assim, pessoas podem assistir isso em algum momento e se deparar com esse seu estilo que é natural, né? Não, você já é assim, né? Você não forçou ser isso, né? E isso é muito legal, assim. Então, eu vejo como muito positivo, assim. Eu não Aí, comento. Fernanda, só uma pausa. Além disso, diz, eu sou voluntária, né? Eu faço voluntariado há 20 anos. qual é o E voluntariado que você faz? eu fiz muito tempo em casa de acolhimento, muitos anos. Eu parei na pandemia, por conta que não podia ir. E depois veio o diagnóstico, e aí então eu não fui mais. E eu faço num asilo. Nesse eu continuo indo, né? Eu continuo indo. É um Esse, trabalho num pode falar, asilo. Cris, pode E lá eu desenvolvo dois trabalhos. Um que é de recreação com os idosos, uma vez por mês. E eu estou desenvolvendo um projeto, né, de diário da vida do idoso. Olha só, hein? Essa Cris só surpreende, só melhora, né, Cris? Cada vez que a gente fala aqui, você traz mais novidades e traz mais coisas assim para deixar a gente de boca aberta, né? Surpreendendo assim que realmente como é que a gente usa o nosso tempo, né, para fazer as coisas e também como é que a gente enxerga os sonhos, né, a vida, essa forma de ajudar o próximo também, que você imagina que você também tenha vários aprendizados com isso também, né? Muito bom, né? Sim, Muito sim. E bom. eu acho assim que eu tenho um outro trabalho que eu faço. Essa lista não para de crescer, né? Não para, que isso? Só coisa boa, Cris. Não, é que eu sou espírita e eu faço trabalhos também na casa espírita, né? Então eu sou oradora
Que né? legal. Então, eventualmente, eu faço palestras e faço e frequento semanalmente, né? E isso é uma das coisas que mais tem me ajudado, mais tem que alimentado, vamos dizer assim, a minha saúde mental e a minha saúde, meu equilíbrio, vamos dizer. Maravilhoso. Posso só fazer um adendo que tenho que dizer que eu nunca falo isso, mas vou falar agora que você falou. Eu também sou espírita, eu também faço trabalho numa casa e acho muito legal de a gente poder conversar assim, porque com certeza a gente, digamos assim, de certa forma se entende, né? E eu lembro que lá em 2014, quando minha mãe estava doente, também, né, de câncer de ovário, mas eu lembro que levei ela, acabei, foi ali naquele momento que eu realmente me firmei, assim, nessa compreensão, nesse entendimento, nesses estudos, tudo. E eu lembro que isso foi crucial, assim, para ela e para mim, assim, né? É. Muito bom, sim, é muito bom mesmo. Então depois a gente troca ideias aqui, quero conversar com você. Cris, agora eu queria que você contasse um pouco do seu diagnóstico. Você não falou sua idade, né? Que você faz tanta Ah, coisa, é. queria que você falasse sua Eu idade. tenho 52 anos. É apenas 52 anos. E já, Apenas 52. né, Cris? É isso. E queria que você contasse então do seu diagnóstico de câncer de ovário, como é que foi, se foi complicado, se os médicos entenderam já de cara e quais foram os sintomas também, para a gente perceber quanto é complexo isso. Bom, o primeiro diagnóstico, ele foi em novembro de 2020. A gente estava na pandemia. Pandemia. E eu senti, assim, meu abdômen inchado, não estava entendendo aquele inchaço. Eu achava assim, bom, estava no meio da pandemia, a gente tinha diminuído a atividade física, né? A gente não podia ir na academia. Nossa, e a gente comia muito, porque a gente ficava em casa, né, pouco exercício, falava, deve ser isso, né? Deve ser. Mas e aquilo estava me incomodando, mas eu não tinha dor, né? Normalmente as mulheres relatam sintomas de dor, eu não tinha. E aí só que eu comecei a sonhar, né? Eu comecei a sonhar que eu estava em tratamento. E eu falava assim, nossa, eu preciso ir ao médico, eu preciso ir ao médico. E aquela intuição, né? Que eu preciso ir ao médico, eu preciso ir ao médico. E eu com sonhos recorrentes. E aí, então, eu resolvi marcar o ginecologista. Mas, de longe, gente, eu nem imaginava que poderia ser um diagnóstico de câncer. E eu lembro do dia que eu... Aí, então, fui fazer os exames. Comecei a fazer os exames em agosto. Em novembro, que veio o resultado do o primeiro resultado, porque ainda teve troca de carteirinha, e quando eu fui fazer exame não aceitou, porque eu já estava com a carteirinha. Ixi, foi uma confusão, então eu só fui conseguir pegar o resultado em novembro. E aí veio o diagnóstico de câncer de ovário, que foi um baque, né? Aí já entrei em contato com o oncologista cirurgião, ele pediu outros exames, aí o diagnóstico era de ovário mais o peritônio. Eu fiz a cirurgia em dezembro de 2020. Em janeiro, eu comecei a fazer tratamento com o Taxol, a carboplatina e o Avastin. Inclusive, eu tive um choque anafilático na primeira Químio. quimioterapia. Eu desmaiei, né? E foi bem sério, porque eu fiquei, assim, totalmente inconsciente, fiquei roxa, parei de respirar. Foi uma correria naquele dia. Fiz 6 quimioterapias, depois continuei o tratamento com o Avastin e o Olaparib, que é uma medicação para controlar a doença, né, de complemento aí do tratamento. E terminei o tratamento em julho do ano passado. 2 meses depois, o exame de sangue, que é o CA-125, ele estava alterado. A médica solicitou outros exames de imagem e aí deu que eu estava com recidiva. Então eu voltei ao tratamento,
Sim, por conta de questões de convênio e tal, eu não consegui começar em dezembro, que era para ter começado em dezembro. Eu comecei, então, agora esse ano, em janeiro de 2024, a voltar a fazer quimioterapia. Já fiz 5 quimioterapias, porque é uma por mês. E dessa vez eu estou usando. Ai, como que é o nome? DLP, acho que é o nome, DLP, o Doxo lá, carboplatina e o Avastin, né? E estou em avaliação cirúrgica, né? Eu estive recentemente em São Paulo, porque 2 médicos me encaminharam para lá se eu fosse ter que fazer a cirurgia, que é uma cirurgia muito grande, de muitos riscos. E eu fui a São Paulo e o médico tá em dúvida se eu sou apta para a cirurgia ou não, né? Ele acha que não, mas na dúvida eu vou fazer uma videolaparoscopia daqui 2 semanas para saber se eu vou estar apta ou não para a cirurgia maior. Então eu tô assim, na verdade, assim, nesse momento eu vou fazer a 6ª químio e aí, assim, eu tô sem saber como que vai ser o decorrer desse tratamento. Ainda tá muito indeciso, porque depende do resultado da Indeciso. colonoscopia. Mas você se sente, pelo tanto de coisas que você faz hoje, você tem uma qualidade de vida, assim, imagino que você não tenha desconfortos, dores, tudo mais, isso foi visto nos exames de imagem e no exame de sangue também, né? Isso. É mais ou menos isso. Ah, interessante. Exatamente. E, assim, atualmente eu não sinto dor, eu sinto, às vezes, umas cólicazinhas, mas é muito leve. Muito leve. E é, uma, que eu vou fazer uma pergunta que eu fiz aquele dia na conversa, mas infelizmente não ficou gravado, mas tem que fazer essa pergunta. Queria que você contasse, Cris, qual foi o momento mais. Assim, todos os momentos, né, de um diagnóstico são complicados, mas para você, assim, qual foi aquilo que pegou mesmo? Assim, eu lembro que você falou uma situação específica, mas eu Sim. queria saber, ouvir novamente, para a gente ter registrado aqui. Sim. Eu vou citar os momentos, mas Ok. a gente vai especificar o que de fato pegou mais. Bom, o diagnóstico, você recebeu o diagnóstico, ele é pesado. Mas o primeiro diagnóstico, ele não foi tão sofrido para mim. O que mais pegou no primeiro tratamento foi a questão do cabelo. Incrivelmente, foi a questão do cabelo. Incrivelmente, É. era isso. E aí eu já vou explicar por quê. Além do cabelo, tanto na primeira como na segunda vez, tá? Na segunda vez, a medicação que eu uso, ela não cai todo o cabelo, né? Então, aí eu vou explicar o que. E teve uma outra situação que eu não comentei com você, foi a mudança de convênio no meio do tratamento. Isso me abalou um pouco. Mas o que mais pegou Imagina. mesmo foi a queda do cabelo. E eu passei a ter, Fernando, eu entrei num processo de luta antecipado, sabe? Por conta do cabelo. E eu me questionava muito. Eu falava, meu Deus, mas como que eu posso estar sofrendo mais pela queda do meu cabelo do que pelo diagnóstico? Porque o diagnóstico pode me matar, a queda do cabelo não, né? E eu não entendia, mas isso me trazia um sofrimento, sim, muito grande, né? E eu queria assim, nas minhas orações eu queria barganhar com Deus, eu queria que ele não deixasse cair meu cabelo. Acontece que não tem jeito, né? A Não medicação teve jeito. É. reage no nosso organismo de uma forma que é lei da física, né? Lei de ação e reação. Você vai injetar uma medicação que mata todas as células do seu corpo, inclusive as células do cabelo. Então não ia ter jeito, né? Eu sofria, então comecei a comprar lenços. E aí, numa conversa com um idoso, ele virou para mim e falou assim: Cris, você vai comprar peruca?
Eu achei estranha aquela pergunta, mas eu falei assim, pra provocar um pouquinho, né? Eu peguei e falei assim, não, eu vou andar careca por aí, mas essa não era a minha intenção, né? Não era. Eu queria cobrir minha careca. E, e aí ele falou assim, não faça isso. E isso me intrigou. Eu falei, como assim não faça isso? Se você é careca e anda por aí. Aí ele falou, ah, não, mas eu sou homem. Né? E aí caiu uma ficha aqui, né? Caiu uma ficha aqui. Falei, ó, ah, então quer dizer que homem pode. Quer dizer que homem pode? E aí, só que não ficou só nessa conversa. Eu fui conversar num outro momento com uma criança. Lembra que eu falei que eu fazia um trabalho Lembro. de acolhimento no abrigo? E na pandemia a gente fazia videoconferência com as crianças. E eu conversando com meu amigo lá que morava, agora não mora mais no abrigo, e eu já estava careca e eu falei, eu contei, o que que você achou? Ah, não gostei. Criança é sincero, né? É, a criança é sincera. É verdade. Eu falei, mas por quê? Porque você é menina. Eu falei, porque eu sou menina. Então, aí eu falei, gente, é isso, são questões sociais, né? E é interessante, Fernando, que tem uma autora, a Marilene Chauí, que ela escreveu um livro que é Ideologia, né? E ela coloca exatamente com essas palavras. Que a ideologia é um conjunto lógico, sistemático, coerente de representações, ideias e valores, e de normas ou regras de conduta que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar. Entende? E é isso. Entendo. Se a gente for ver as representações da sociedade, a gente não existe mulheres carecas em revistas, né, na televisão, a não ser que seja numa situação de adoecimento, né, de patologia. Hoje, graças a Deus, já se está havendo mais representatividade, né, porque a sociedade, graças a Deus, está evoluindo. Mas ainda é muito pouco. Então, essa questão é muito social. Né? Então, às vezes as pessoas falam, ah, mas só o cabelo. Não é só o cabelo, porque a pessoa ela precisa se ajustar a esse mundo, né? De uma forma totalmente diferente. Então, se a gente vivesse, por exemplo, numa sociedade onde todos fossem carecas, ter cabelo seria o problema. Ter cabelo seria o problema. E aí, quando caiu todas essas minhas fichas com relação a essa questão social, eu falei assim, bom, agora eu quero ficar careca. Agora é uma questão de honra. E isso me ajudou muito em me libertar. E aí eu não usei os lenços que eu comprei. Eu não usei. Eu só usava quando estava frio ou colocava um boné para sair na rua quando estava muito sol. Mas do resto eu ia careca mesmo. Eu saía para os lugares careca. Mudou a E agora, visão, né, Cris? e agora, assim, a medicação, como eu disse para você, ela não faz cair todo o cabelo, mas cai bastante, né? E aí foi me oferecido a touca, né? E, e aí eu falei, imagina, eu não vou usar isso aí de jeito nenhum, né? Se cair meu cabelo, eu já passei por isso, eu quero raspar. Entretanto, Fernando, eu comecei a repensar essa questão porque eu tinha acabado de me formar de psicologia, psicóloga, né? E Sim. eu fiquei pensando como vai ser a reação do outro no set terapêutico em, né, em se deparar com a psicóloga careca. Né? E aí, na minha cabeça, vinha assim, será que a pessoa vai ficar confortável em falar de si, dos seus próprios problemas? Né? E isso fez com que eu não raspasse a cabeça dessa vez. E aí, como a medicação não cai todo o cabelo, né? Eu cheguei até a comprar uma peruca. Ganhei uma peruca da Anne, mas gente, eu não consigo usar peruca. Não, não consigo. E aí, hoje eu uso uma prótese capilar. Olha só, né, Cris? Quando você falou, aí você mudou de ideia, né? Você falou assim, ah, queria, e daí. Aliás, você não queria, depois você. Enfim.
percebeu através desses gestos aí, né, que a sociedade te trouxe, que a mulher também não tem muito, é quase que não, assim, não tem muito direito também, nem de ficar careca, nem de ficar adoecida. E aí, quer dizer, primeiro careca, né? E depois, esse outro lado que você trouxe, que a gente conversou aquele dia, né? É, como é que as pessoas percebem Exatamente. também a dor do outro, né? E dizendo assim, então você tá pelo aquele gesto também que é manifestado através, né, daquilo que a pessoa expressa, a pessoa vai dizer assim, ó, então no seu atendimento você pode ser uma pessoa que não passa a credibilidade de falar com propriedade, porque você, inclusive, é a pessoa que está precisando do tratamento, né, de um acolhimento, né? Como é que você vai fazer esse... Como é que você vai exercer o seu trabalho como psicóloga se a sociedade está te enxergando como uma pessoa que está precisando mais ainda, talvez Exatamente. disso? É muito maluco, né? Assim, você trouxe uns Exatamente. aspectos que ninguém, eu, sinceramente, nunca tinha pensado. Achei muito bom, assim, pra gente aprender mesmo. É. E assim, você sabe que eu pensei muito, sabe? Se eu ia, se eu não ia raspar, se eu ia, se eu não ia raspar. E isso gera um conflito interior na gente, né? E, e aí, assim, isso de uma. Não tem jeito, vai gerar um desconforto. A pessoa, com o tempo, ela vai acostumar, pode acostumar, né? E isso é bom, né? Mas, inevitavelmente, aí a pessoa que está passando pelo processo, ela que vai saber se ela quer enfrentar mais esse dilema. Você entende? O quanto você está disposto a enfrentar mais essa questão, porque além de tudo que a gente tem que resolver, questões do adoecimento, da fadiga, de questões do convênio, que às vezes, ai, não aprovou, tem que ficar correndo atrás, tem que não sei o quê. Porque, e aí, assim, e aí é mais um elemento, né? Porque é inevitável, olhares das pessoas são diferentes para nós. E aí, Fernando, engraçado que o dia que eu cheguei a fazer uma vez a usar a touca. E foi uma experiência horrível. Eu falei assim, isso nunca mais. Então, assim, a gente tem que olhar pra gente e ver qual é o nosso limite, né? O que a gente está afim de enfrentar neste momento, o que não tá. E eu resolvi experimentar uma vez e odiei. E engraçado que quando eu esperava a minha vez para colocar a touca, passava um homem, tinha um homem que desceu lá no setor de quimioterapia, careca, né? E eu olhava aquilo e falava, nossa senhora, que liberdade, né? De você estar É verdade. careca e não ter que não Tem que se haver nenhum preocupar, olhar né? de estranheza para você, né? E você tem a liberdade de estar careca, o que não acontece com a mulher, né? Então, É mesmo. a gente tem que estar muito, mas muito bem resolvida nessa questão para não se incomodar com o outro, É né? mesmo. É o julgamento, é a autoestima, é a cultura, é o fator social, é tudo, né? Quanta coisa, Exatamente. né? Que tá ali. Aí, Cris, você falou assim, então teve duas coisas que pegou. Uma foi o cabelo, você falou que ia contar outra. Então gostaria que você, inclusive, não tinha contado aquele dia, queria que você falasse sobre isso, que pegou também. Dessa experiência com a touca. Tá. Fernando, o dia que você. Só para você ter uma ideia, para usar a touca, eles têm que molhar a sua cabeça. Então você fica com aquela água gelada na cabeça. Gelada, fria, né? Não é uma Fria. água morna. Então ela umedece sua cabelo e fica escorrendo, né? Fica escorrendo aquela coisa. Aí ela ajusta aquela touca na cabeça, tem que apertar. Aperta de um jeito que você fica assim, ó, com a bochecha, assim, de De tão forte que é. é tão forte que é. E, além disso, você começa, o negócio gela, congela. Os 10 primeiros minutos são horríveis. São horríveis. São 3, 4 cobertores em cima de você e você treme o corpo inteiro. Né? E tudo isso, assim, para quê? Né? Para preservar o cabelo, porque socialmente não é aceito. Então, assim, a gente soma muita dor nesse processo, né?
com essas questões que não é uma questão. Uma coisa que é bom frisar, que talvez eu não frisei dessa vez, que não, essa questão do cabelo não é só o cabelo. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas é só um cabelo. Não, não é só um cabelo. E também não é só uma questão individual da paciente. Não é porque ela é vaidosa, né? Porque muitas vezes falam, ai, por que tanta vaidade? Não, não é. É uma cobrança social. A sociedade nos cobra isso. E para a gente transpor essa questão, a gente tem que fazer uma luta interna contra toda uma sociedade. Né? Então, é uma questão social. Que coisa, e né? que gera sofrimento. A pessoa ainda tem que, além de tudo, né, se adaptar a isso, né? E mesmo que seja um recurso, digamos assim, positivo do ponto de vista estético, né? Mas também tem o ponto de vista que às vezes vai ferir, ela tem que ir contra, né? Até a própria dor, tudo que ela está passando, desgaste, ainda é um desgaste a mais, né? Acrescentado, né? Que coisa, né? Exatamente. E, Cris, eu queria agora que você falasse de uma outra coisa. Você já falou um pouquinho aí, mas para mim, da outra vez, a gente não abordou isso, então é uma novidade. Queria que você falasse do ponto de vista da sua fé, como é que isso... assim, dois aspectos, né? Primeiro, da sua fé e do seu aprendizado com o conhecimento da psicologia, o quanto esses dois elementos juntos, eles te fortaleceram e te fortalecem até hoje e desde o início de estudo. Tá. Da fé a gente não falou, né? É verdade, não sabia isso. Então, eu acho que a questão da minha fé, eu acho que foi fundamental. Assim, o dia que eu recebi o primeiro diagnóstico, eu estava aqui no meu quarto, né? E, eu comecei a procurar na internet e eu via aquele nome, bom, eu recebi aquele nome estranho, eu falei, ai meu Deus, o que é isso? Eu colocava na internet, dava coisas com câncer, eu não queria acreditar. Eu falei assim, não, eu preciso falar com um profissional, né? Tanto é que eu fiz como opção não buscar nada na internet, né? Durante o primeiro tratamento eu não buscava nada na internet. Eu falei assim, tudo que eu vou conversar com os médicos, para não ter, digamos assim, sofrimento antecipatório. E no dia que eu recebi, eu mandei para um conhecido, que era oncologista, palestrante lá da casa que eu frequento, e ele escreveu câncer de ovário. Nossa, aquilo. Mas antes dele mandar a resposta, no fundo, eu já sabia, né? Que eu já estava sonhando, e eu comecei a rezar, antes de ver a resposta, eu comecei a rezar pedindo força para superar as dificuldades. E aí veio, né, a mensagem dele falando que era câncer de ovário. Eu nem consegui falar pro meu marido. Ele estava aqui no quarto comigo, eu mostrei, eu não consegui falar. E aí eu chorei um pouco, mas eu não consegui chorar muito. Não consegui. E assim, eu senti uma vibração tão boa dentro do meu quarto. Eu me senti tão acolhida, tão assim, amada. Foi tão forte que eu não, tipo assim, eu não precisei chorar, sabe? Por isso que eu me questionava tanto com a questão da queda do cabelo, porque o diagnóstico para mim não me gerou tanto sofrimento, porque eu me senti muito amparada. Quando eu ia para as consultas, o médico falava alguma coisa, eu sentia, sabe quando você sentia que para que direção que vai? E eu acho que muito da minha intuição, da minha ligação com a espiritualidade, né? Então foi assim, foi muito forte e assim, a gente estava na época da pandemia
E essa história, essa parte da história, eu quase não conto para ninguém, tá? Eu vou contar aqui, mas Então é algo conta que aí pra poucas gente. pessoas sabem. Que eu estava, quando eu fiz a cirurgia, a primeira cirurgia, e eu o médico não conseguiu tirar 100% da doença. E antes de fazer a primeira quimioterapia, a gente a gente faz o evangelho no lar, né? A gente estava fazendo o evangelho no lar, e eu senti uma energia muito, mas muito forte, como se estivesse entrando dentro de mim, bem na região onde a doença tinha ficado. E eu pensei, eu estou recebendo tratamento agora, né? E, e depois disso, uma amiga minha que mede a energia ela faz radiestesia, né? Para quem acredita, ela mede a energia das pessoas e a distância, ela mediu a minha, ela falou assim, Cris, a partir do dia 10 você já estava com energia de saudável, de não ser pessoa doente. E foi logo em seguida desse acontecimento. E aí, Fernando, por exemplo, hoje, atualmente, né, mesmo sem saber o que vai se dar no meu tratamento, porque se eu não puder fazer a Cirurgia. cirurgia, a minha solução vai ser continuar fazendo quimioterapia, mas até quantas quimioterapias, né? A gente sabe que o nosso corpo vai se adaptando àquela medicação e depois passa a não fazer efeito. Então fica tudo muito confuso, mas assim, eu não, apesar de, quando eu recebo a notícia, eu choro, né? Eu chorei o dia inteiro com essa notícia, mas é algo que tá aí, né? Eu tenho que fazer escolhas, e as escolhas, elas são conscientes. Eu escolho ficar sofrendo e me lamentando, eu escolho viver. Eu vou escolher viver, né? Então, e os trabalhos na casa espírita, eu sou dialogadora, ela tem me ajudado muito, porque lá no centro, o que a gente fala nos trabalhos? Que a morte não existe, a vida continua, né? É uma mudança, né? Tem um livro da Morri para Renascer, da Anita Morjani. Não sei se você já ouviu, já leu esse livro. Não, não li. Essa mulher está viva, tá? Ela conta a experiência dela com câncer. Ela morreu e ela voltou, né? E aí ela conta a experiência que ela teve no plano espiritual. Gente, ela chegou assim, ela morreu ela estava com câncer terminal, o corpo todo, praticamente todo tomado, e ela volta e se cura. Quando eu li esse livro, e isso bate muito com a minha espiritualidade, né? Eu penso assim, e quando ela vai, Fernanda, ela não quer voltar. Ela não quer voltar, porque ela se sente muito bem, muito saudável, assim, mas ela tem que voltar e ela volta. Ela escolheu voltar. E aí, assim, e isso é exatamente, né, essa experiência dessa mulher e a experiência que eu vivencio na minha fé é essa. Então, é claro, assim, que eu não quero, né? Eu não quero partir, mudar de endereço, né? Do Sim. terreno para o plano espiritual, porque a gente tem apego, né? A gente tem a família, eu tenho filhas adolescentes. Mas, assim, independente disso, assim, tanto na primeira cirurgia, no primeiro processo, como nesse, eu tô assim, totalmente entreguei na mão de Deus. Sim, totalmente. Que seja feita a vontade dele. Mas aí eu sempre falo assim, Fernando, Deus, seja feita a sua vontade, mas você precisa saber o que eu quero. E eu Né? quero ficar, né? Então, o que eu faço? Eu faço abaixo assinado. É lógico. O que é o abaixo assinado? São as orações. Então, quanto mais orações, é uma assinatura no meu abaixo assinado.
Entende? Porque às vezes eu posso não ter mérito, mas alguém que reza para mim vai ter. Opa, Porque quanto maior, maior número de pessoas, né? Então, por isso que eu não escondo o meu diagnóstico das pessoas. Não me incomodo de falar sobre ele. Porque eu quero mais orações. Entende? Quanto mais orações, eu me sinto mais amparada. Então, assim, é, essa relação que eu tenho com isso, assim, eu fico imaginando alguém que não acredita em absolutamente nada. Como deve ser doído, né? Eu não sei como que seria isso. Não faço ideia. sabe que tem estatística, né, para isso, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, se eu não estiver falando uma bobagem, acho que desde 1988 ela reconhece o elemento da fé como uma parte integrativa ao tratamento, né? Então, por isso, e aí isso gerou uma estatística posteriormente dizendo que as pessoas que têm fé, que expressam fé, seja qual for, através de qual religião a fé é expressada, elas têm. Até postei isso, não faz... uma hora eu te marco aqui, mas tá postado nos nossos conteúdos aqui no Instagram mesmo, e dizendo que essa pesquisa observou que as pessoas que expressam essa fé, elas tiveram melhor recuperação em relação a tratamentos de doenças, incluindo tratamentos contra o câncer, e resposta do tratamento também, incluindo também o tratamento contra o câncer. É interessante isso, né? E isso vem por meio da ciência, não vem por meio. Essas pesquisas todas são pesquisas internacionais, realizadas por universidades, tal, que acompanharam grupos de indivíduos, tal. É muito interessante isso também. Então, eu sempre falo que independente da religião, esse elemento da fé realmente Sim, independente da é religião. válido. É muito Porque, assim, válido. uma coisa é religião, né? Outra coisa é a espiritualidade, né? Assim, É a isso. religião, ela tem uma série de rituais, de algumas religiões, né? Tem uma série de rituais. Entretanto, as pessoas vão, frequentam, mas nem todas se conectam com a Isso. espiritualidade. Porque religião é se religar a Deus. Então, essa conexão que não, ela não, no meu entender, tá? Ela não acontece na casa espírita ou na igreja ou sei lá onde que você vai. Ela acontece diariamente em cada ação, em cada atitude que a gente toma, né? E isso é uma das coisas que eu tenho pensado muito, né? Viver um dia de cada vez e o quanto essa conexão está presente na minha vida diariamente, né? No meu ato, por exemplo, de estar com o outro, quando eu estou com o meu paciente, né? No ato, por exemplo, de estar em casa com a minha família fazendo o almoço, no ato enfim, quanto eu me conecto com Deus nesse processo. E aí, lembrando, né, Fernando, que eu entendo assim, que a conexão com Deus é se conectar com o outro, é se conectar com o universo, é se conectar com o que está fora e se conectar consigo mesmo. A conexão com Deus é uma conexão interna e é uma conexão externa. Porque Deus é muito abstrato, né? É É, algo que é abstrato. A gente consegue pensar na imagem de Jesus de uma forma mais concreta. Mas Deus, para mim, é muito abstrato. Então, essa conexão com Deus, para mim, é a conexão comigo mesmo e a conexão com o externo, né? com Com o todo. universo, é uma conexão com o sol, é uma conexão com as estrelas, enfim, com tudo. Cris, queria saber então agora, você falou do aspecto da Espiritual. fé, que agora é espiritual, e Sim. agora eu queria saber da psicologia, até onde ela te ajudou e te ajuda a você fazer reflexões e também a você, digamos assim, cuidar do outro, né? Porque você também exerce também, né? Sim. Bom, quando aquela questão do cabelo que eu comentei,
todas aquelas fichas que caíram foi quando eu estava cursando uma disciplina que chama Psicologia Social, né? Essa foi fundamental a compreensão da psicologia social, né? Que fala dos grupos, da sociedade de um modo geral e os mecanismos que geram sofrimento para o ser humano. Então, a psicologia social foi algo que me ajudou muito nessa compreensão do meu processo. E mesmo a área que eu atuo, né? Porque eu sou da terapia cognitiva comportamental e a terapia do esquema. Tudo que a gente aprende nessas questões, ela ajuda, né? Me ajudou, me ajuda no pensamento, no meu comportamento, na atitude, de um modo geral. Apesar que, assim, eu acho que essa questão, apesar de a teoria influenciar, eu acho que o meu comportamento ele sempre foi, digamos assim, congruente com o que a psicologia nos traz, entende? Por isso que eu acho que a psicologia ajuda muito, né? Eu faço terapia, Eu ia obviamente, perguntar isso já, falar, você faz terapia, né? Já respondeu. faço. Mas engraçado, essa demanda do tratamento eu pouco levo para terapia, porque não é uma questão que me incomoda tanto, entendeu? Sim, não é algo que é recorrente. Além do tratamento, é claro, questões da tratamento que me incomodam, que eu levo, mas são outras coisas mais ou menos na mesma proporção. Então, assim, o que mais influenciou, assim, acho que na minha leveza e no meu, eu acho que eu atribuo a minha espiritualidade mesmo. Ou também, Fernanda, a gente sabe que nós somos espíritos em camadas, né? E talvez o meu entendimento, a minha compreensão sobre essas questões, por fazer palestra, por estudar muito também essas questões do espiritismo, da psicologia, você tem um esclarecimento, né? E aí, assim, para mim foi talvez natural, assim. Não é algo que eu faça muito esforço, entende? Entendo. E lembrando, Fernando, a gente nunca pode comparar um paciente com o outro, né? Como eu comentei da outra vez que a gente conversou, nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Cada um tem uma história de vida. Cada um passa por situações distintas, né? De enfrentamento, por exemplo, com relação ao tratamento, aos recursos para o tratamento, aos recursos para a alimentação, aos recursos com relação a você poder parar, ficar sem trabalhar, não trabalhar as coisas que você tem. Então, cada um, a rede de apoio que você tem, familiar, de amigos, enfim, tudo isso influencia no processo. E por isso que a dor e o sofrimento de uma paciente nunca vai ser igual à outra, apesar de estar passando pelo mesmo diagnóstico. Então, nesse ponto, eu me sinto, inclusive, assim, privilegiada, porque eu não tenho muitas questões que me geram sofrimento, né? Porque eu tenho uma família que me apoia, eu tenho amigos que me auxiliam, eu tenho uma rede de apoio muito boa e conexão, gente, é muito importante para um paciente oncológico, né? Uma paciente oncológica. Ter amigos, ter com quem contar, não ter que ir para a cozinha fazer comida, né? Quando você acabou de fazer uma quimioterapia. Então, tudo isso conta, né? Então, por isso que o sofrimento ele é único para cada um e o quanto a pessoa também se conecta, né, com o outro, se permite, quanto esclarecimento ela tem sobre a vida, enfim, eu acho que tudo contribui. Tudo contribui. É, mudar Eu não de. sei se eu respondi sua pergunta, eu acho que Não, sim, né? você respondeu e acrescentou
Mais coisas ainda. Respondeu mais do que respondeu, na verdade. Cris, na verdade, agora eu queria falar de um outro tema. E eu acho que é interessante, pela sua sensibilidade, assim, a gente ouvir também essa perspectiva. Você acredita que os médicos, por exemplo, no momento do diagnóstico, hoje você tem um entendimento como paciente, você tem um entendimento como psicóloga, você tem um entendimento também de um ponto de vista espiritual que você traz, né, na sua história. Você acredita que os médicos, por exemplo, têm a sensibilidade suficiente, pelo menos nas suas experiências, não dá para falar por todos, mas nas experiências que você teve, para o diagnóstico, para o cuidado de falar com o paciente, assim, de maneira adequada? Porque o momento de diagnóstico é uma coisa, digamos assim, nem não todo mundo vai ter o entendimento que você tem, vai ressoar diferente. Às vezes a pessoa fica abalada num nível que é bem complicado. Né? É. É, a minha experiência, né, assim, eu para o diagnóstico, eu não foi o médico, no fim, assim, que me deu o diagnóstico, porque a gente recebe o papel antes, né? O exame a gente leva para o médico e a gente olha, eu olho. E aí, como eu comentei com você, antes de levar para o médico, eu já estava sabendo qual que era a questão. E na minha experiência, eu não tive problema com o médico na questão do diagnóstico. Mas, por exemplo, eu tive no tratamento. Durante o tratamento da primeira fase, às vezes o meu médico era muito técnico e eu não sentia que ele olhava para mim. Eu sentia que ele olhava para a doença. E eu tive algumas questões, entendeu? Por exemplo, teve uma época que ele queria que eu tomasse uma medicação que eu não queria tomar, que eu não queria tomar. E ter que dizer não para o médico, né? E ter a maioria das pessoas que eu falava contra mim foi muito sofrido, entende? Porque o que estava acontecendo? Era uma fase que eu estava tomando o Olaparib e ele estava gerando em mim. Eu tinha muitos casos de anemia a ponto de ter que fazer. Então, eu fiz umas 4 internações com o Olaparib por conta de anemia profunda. E aí, o que o médico queria me dar? Ele queria dar uma injeção para eu não ficar com anemia sem diminuir a dose do Olaparib, ou diminuindo um pouco, mas para não me dar a anemia, evitar a anemia com outra medicação. E eu não queria. Eu falava assim, isso vai dar aonde, né? Você vai dar aí. E aí, por que eu não queria? Porque ele falava muito, ele é muito desbocado, vamos dizer assim. E ele já tinha comentado comigo que aquela injeção podia dar trombose. Quero tomar isso aí. Eu falei, não quero, não quero. E aí, assim, depois ele falava outras coisas para me dar medo para eu poder tomar a injeção. E eu aceitar a medicação, sabe? Então, assim, foi uma fase difícil. E aí eu acabei aceitando, porque ele falou que podia dar outro choque anafilático, que, enfim. Mas aí quando eu troquei de médico, minha médica já tinha, essa atual, ela já tinha uma outra forma de lidar e ela não aceitava, ela também não passava essa injeção. Né? Então eu acabei ficando mais ou menos um mês para o meu corpo desintoxicar para poder continuar com a medicação com uma dose um pouquinho menor, né? Depois que eu mudei de médica. Então, assim, com relação ao diagnóstico, eu não tive problema, mas no processo eu tive. Assim, e foi assim, fases que a gente sofre, né? Porque ter que falar não para um médico não é fácil, não. Não é, né? Cris, ó, agora considerações finais aí, porque infelizmente a gente precisa encerrar. Quero agradecer mais uma vez aí mais uma vez a gente conversou.
agora deu certo, vai ficar gravado aqui, não deu errado. Mas eu queria que você deixasse então, uma última mensagem só para a gente encerrar essa conversa. O que você quiser falar. Bom, eu acho que a gente sabe, Fernando, que o diagnóstico do câncer de ovário, ele é muito inespecífico, né? A pessoa geralmente vai para o hospital com dor e não sabe que está tendo aí um médico fala que é, sei lá eu, apêndice, outro, sei lá, dá diagnósticos diversificados e não investiga e não faz os exames, a solicitação dos exames exatos para diagnosticar o câncer de ovário. Então, assim, siga a sua intuição. A mulher que está sofrendo, siga a sua intuição, porque a espiritualidade, ela nunca nos abandona. E ela nos intui, ela nos... a gente sempre é avisado, e eu acredito nisso, né? E eu, como eu falei, eu já estava sonhando, né? Que, que eu precisava de um tratamento. E se a gente for conversar com as mulheres, sempre vai ter alguma coisa que, que me fez fazer isso, que, sabe? Que é intuição mesmo. Então, siga a sua intuição. Se o médico falou não é nada e você acha que pode ser alguma coisa, busque outro médico, investiga, pede o exame de ressonância, porque é assim que a gente vai conseguir diagnosticar, né? Então, acho que se eu tiver que dar as considerações finais é essa. Siga a sua intuição. Não, se você está sentindo dores, não se contenta com não é nada, né? Ou é psicológico, ou sei lá eu. É isso. Então é isso, Cris. Muito obrigado mais uma vez aí por compartilhar a sua história. Teria muito mais coisa, né, para contar, então, mas a gente vai dividir, né? E depois te chamo de novo, a gente conversa, grava, daí próxima vez vai dar certo. E depois eu vou te chamar, vou te mandar uma mensagem pra gente trocar outras ideias aí. Tá bom? Fernando, obrigada e parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado. Divulgação. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Boa Cris. noite.